fontes tipográficas, gente. A gente vai seguindo aí a lógica, você vai entendendo melhor como funciona o CSS, tá? Então a gente viu o background, como ele funciona aí separado e agrupado, e a tipografia da fonte no CSS tem mais ou menos os mesmos elementos, tá? Vou remover aqui o background da body para a gente fazer o nosso exemplo. Vamos montar o nosso exemplo aí. Aqui a gente vai manter apenas a cor aqui do background. Vou remover tudo aqui. Ok? Margem, eu vou botar só o background aqui em azul, tá? Para a gente ter esse padrão aí. Então não tem lineage, não tem nada, só tem o nosso texto escrito. Vou tirar esse exit também aqui. Vou botar aqui apenas um min exit para a gente determinar. Ó. Min exit de 300 pixels, ok? F5 para atualizar. Tá, então o nosso exemplo. Vou jogar um padding aqui para a gente visualizar melhor também, ok? Então aqui está a nossa estrutura padrão, só para exemplo, tá? Nada disso é estudado agora. Ok. No nosso source code, eu vou pegar um pouco mais de texto aqui para a gente fazer legal, tá? Vamos novamente lá no Lipson, então, para a gente fazer esse exemplo. Legal que você tem aí nos seus favoritos, né, o Lipson para você estar usando junto com a gente. Vou pegar um texto não muito extenso aqui. Vamos voltar aqui no source e colar esse texto, ok? É isso aí que a gente precisa para o nosso exemplo. Voltamos aqui então, F5 para atualizar. Está aí um parágrafo, né, bem curtinho, que a gente vai entender a formatação de fonte agora. Cada elemento novamente, tá? Então a gente vai ter primeiramente o font family, que vai determinar qual a família de fonte a ser utilizada por esse parágrafo. Como é que funciona isso? Você perceba que tem várias famílias aqui. É interessante que você utilize as que todos os computadores vão ter. Seria Verdana, a Georgia, Arial, Tahoma, Arial Black. Não é todo o computador que tem. A Times New Roman tem em todos, tá? Então tem aí a Trebuchet DMS que vai ter em todos os computadores. E tem algumas fontes aqui que não são muito utilizadas. No desenvolvimento do nosso projeto, a gente vai estar utilizando sempre as mais utilizadas e as que vão funcionar em todos os browsers, tá? E o que vai funcionar aqui, gente? Vamos pegar aqui um Trebuchet MS, tá? O que acontece aqui? Você perceba que ele tem 3 tipos de fontes separadas por vírgula, tá? 4 tipos, na verdade, né? O que vai acontecer? Ele vai puxar Trebuchet MS. Se ele não identificar no computador do seu usuário ou do seu leitor que não existe a Trebuchet MS, ele vai utilizar a Arial. Se ele não identificar a Arial, ele vai utilizar a Helvetica ou, se não, a sans serif. Se não tiver nenhuma, o cara tem que trocar de computador, né, gente? Ok, então esse é o font family. Perceba que ele vai alterar o tipo de fonte utilizada, ok? Segundo elemento que a gente vai ter é o font style, tá? O style dele define o estilo dessa fonte, que pode ser normal, itálica ou oblique. Vamos ver lá? Normal, que vai seguir o padrão da fonte já utilizada, ok? Italic, que a gente tem aí. Você já deve estar bem acostumado com esse tipo de formatação, que vai deixar a letra aí meio em onda, né? Meio na horizontal, aí, curvadinha, né? E a gente vai ter a oblique, ok? Que aí são os 3 elementos que a gente tem em fonte style, ok? Fonte oblique também ela é mais ou menos como a itálica, ok? Depois disso, gente, vamos deixar aqui ela como italic mesmo, italic, ok? Depois disso, a gente vai ter a variante dessa fonte, tá? Fonte variante. O que a fonte variante é? Ela vai ter o normal, que não vai alterar em nada, que é o padrão. Sempre o padrão desses elementos é o normal. E a gente tem outro elemento aqui chamado smell-caps. O que é isso? Quando você tiver uma fonte em caixa alta, aqui, ó, em letra maiúscula, ele vai destacar essa fonte com negrito e vai aumentar um pouquinho o tamanho dela, tá? E todas as letras aqui vão ficar em caixa alta, só que a gente vai ter esse destaque igual. Olha só que bacana. Ok? Então, letra maiúscula dá uma destacada e continua aí todas as letras maiúsculas, só que sempre que você coloca na digitação do texto ela em maiúscula, ela destaca. Ok? Esse é o nosso fonte variante, então. Vamos deixar com small caps por enquanto. A gente vai ter também o font weight. Ok? O que o font weight faz? Ele define a fonte negrito ou não. Tá? Então você pode ter o normal, novamente, que a gente nem precisa mais falar, né? Que vai seguir a estrutura padrão, e a gente pode utilizar o bold. Ok? Vamos tirar o small caps aqui então para a gente visualizar isso. Né? Vamos botar normal nossos small caps e toda a fonte então vai ficar em negrito.
Então, esse é o nosso font weight. E para finalizar, a gente vai ter o nosso font size, que é o tamanho da nossa fonte. Tá? Pode ser definido aí por 16 pixels, por exemplo, aí você vai definir o tamanho que melhor lhe for posto. Tá? Vamos botar aqui um 18 pixels, para dar uma aumentada e a gente conseguir visualizar no exemplo. Olha só, então você determina o tamanho da fonte. Mais uma vez, conhecendo todos os elementos, podemos utilizá-los de forma composta, atacando todos o estilo em um elemento só. Tá? E como é que isso vai funcionar agora? Vamos lá. Primeiro a gente vai ter o quê? Fonte, tá? Ataca direto aqui. A gente começa com o weight, que vai ser bold ou não, né? Weight. Dando espaço a gente vai ter o style. Mais um espaço a gente vai ter a variante, que vai ser small caps ou não. Depois a gente vai ter o size e aqui vai entrar um barra line weight, que a gente viu aí na aula passada, o que significa o line weight, né? Distância entre as linhas, a gente pode utilizar no modo agrupado também, e por fim o family, ok? Então temos todos os elementos atacados em um só estilo. Vamos fazer essa fonte aqui embaixo? Então fonte, weight, bold, style, italic, variante, small caps. Tá? Ó, tem o XSmell, tem várias aí para você estar testando depois. Tá? Então o nosso aqui vai ser small caps. Depois a gente vai ter aqui o size, 16 pixels, barra 28 pixels de line weight. Depois a gente vai ter o family, que vai ser um Verdana nesse caso. Ok? Vamos deletar todos os fontes aqui e a gente vai ver que a gente atacou tudo aqui certinho. A cor fica fora, tá? Color, como a gente explicou também na aula de plano de fundo ali, a color sempre é atacada fora do parâmetro fonte, atacada apenas com color, ok? F5 para atualizar, tá aí toda a nossa formatação aplicada em uma linha só, e essas foram as fontes tipográficas.